Olá, bom dia. Somos Escola Júlio César. Vamos estudar nossa disciplina de artes na nossa turma do quarto ano. Como vocês estão vendo aí na tela, algumas artes representando o teatro na Grécia Antiga, que está no livro de vocês, na página 18. Vocês vão pegar o livro para acompanhar e absorver algumas informações extras que não está no livro de vocês, certo? Os teatros gregos eram chamados de teatro de arena, pois tinham como principal característica a sua construção ao ar livre, em formato de meia-lua, como vocês estão vendo na figura, para proporcionar melhor acústica e visão de todos os espectadores. Que essa acústica ela se refere ao som. E a visão, que vocês observam na imagem, que era construído em declínio, né? O palco ficava lá embaixo, as pessoas ficavam na arquibancada, sendo mais alta, aproveitava o declínio do terreno para poder construir. O teatro era uma ferramenta também pedagógica, pois abordava temas polêmicos de cunho moral e social, além de questões políticas. Também era utilizado como ferramenta para a propagação das histórias dos deuses mitológicos e para mostrar como o mundo se organizava a partir da mitologia. E ao teatro para os gregos era um grande evento social. Por isso, surgiram diversos festivais de teatro que duravam muitos dias, semanas e semanas. Você está vendo aqui desse lado as máscaras, elas também eram uma ferramenta, né, parte fundamental do figurino e representava personagens masculinos e femininos, já que na sociedade a mulher não participava, a mulher não podia atuar, ela não era considerada cidadã. Vamos ver mais. O que é que diz aqui para nós? Outra foto. Aqui é explicando mais ou menos como é que funcionava. Que era parte da música. Os músicos se posicionavam ao lado do palco. Os principais instrumentos eram a citara, a lira e os aulos. Os camarins. Aqui para trás, ó, da casinha que ficava no palco. Três atores ficavam no camarim, no máximo. O camarim era constantemente utilizado por eles para a troca do figurino, do personagem, né? Aí tinha o terraço, onde eles se apresentavam, né? A orquestra, o altar e o coro. Tudo fazia parte da encenação. Então aqui era o teatro, a plateia ficava aqui, ó. E aqui funcionava o palco, a encenação. O teatro grego foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega e, além disso, serviu de influência e inspiração para os outros povos da antiguidade, inclusive os romanos. Vale lembrar que o termo teatron, do grego, significa local onde se vê. Por isso que é bem amplo, bem bonito, né? Um lugar para olhar. Era formado por diversos elementos, o cenário, o figurino, além da presença de júris. Eles apresentavam música, danças e mímicas. Para quem não sabe o que é mímica, são gestos. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Tem sua origem relacionada às festas em homenagem ao deus Dionísio. Estas celebrações incluíam espetáculo de dança, de música, recitação de poemas e mímicas. Entretanto, foi por volta do século VI a.C. que o teatro grego atingiu seu apogeu, com o surgimento da tragédia e da comédia como gêneros teatrais. Nesse período foram construídos diversos teatros ao ar livre. Aí você já viu como é que se organizava o teatro. Teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas para o deus Dionísio.
Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidade e vinho. Porque que eles celebravam, né, o teatro? Eles começaram fazendo a festa para o deus Dionísio, que Dionísio era o deus da fertilidade e do vinho. Nas celebrações dionísicas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração, até chegar ao que é hoje conhecemos como teatro, como enredos, atores, plateia, encenações, etc. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo e muitos duravam até semanas. Mais uma vez, o desenho, agora em forma de desenho, o teatro e a encenação lá no meio do palco. Esse espaço cênico também facilitava a propagação do som, permitindo que até as pessoas sentadas na última fileira da arquibancada pudessem ouvir a voz dos atores no palco. Os teatros gregos eram construídos em declive de colinas, onde ficavam as arquibancadas. O teatro grego, como já vimos, atingiu seu apogeu na época da criação da tragédia e da comédia. Que é isso? Dois gêneros teatrais. Assim como nós temos gêneros textuais, nós temos os gêneros teatrais. As peças de teatro, elas são a tragédia e a comédia. Tragédia já diz, né? É uma tragédia, alguma coisa ruim acontece. E a comédia a gente lembra do riso. Então, vamos ler que o que significa essa tragédia? É um tipo de peça de teatro em que há um herói que luta contra seu destino. A tragédia geralmente tem um final triste, violento e com morte de personagens. A mesma coisa que foi uma tragédia, o que? Morreu. Então já vai relacionar a tragédia com um final triste, com violência, com morte, etc. E a comédia é um tipo de peça de teatro em que há um herói engraçado e se criticam os costumes das pessoas, fazendo com que o público ria delas. Então, o riso, né? A graça, o irônico. A comédia geralmente tem um final alegre, com festa, banquetes e casamentos. E as máscaras? O que as máscaras têm a ver com isso? As máscaras do teatro grego possuíam diversas expressões faciais. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizada no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs, como eu já tinha falado no início. Cidadãs da polis. Aí vocês podem estar questionando o que é polis, eram as famílias, né? Os clãs, as grandes famílias. Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos. As mulheres não participavam, eles colocavam máscaras de mulheres. Essas máscaras aqui, diz alguma coisa para você? Elas são idênticas ou são diferentes? O que é que você acha? E se eu perguntasse a vocês, o que é que elas representam? Qual é a emoção que ela está transmitindo para a gente? Como é que eu sei que ela transmite uma emoção? Como é que eu defino uma emoção através? Hoje em dia todo mundo sabe por conta dos emojis que tem nos aplicativos de mensagem, né? Mas e essas máscaras da antiguidade? As emoções que ela representa. Do meu lado esquerdo, o que ela representa? Angústia, tristeza. Olha o jeito da boca. Olha o jeito dos olhos. E a do meu lado direito? Olha o formato dos olhos, da boca também. Representa o quê? Entusiasmo, alegria. Então isso quer dizer que um personagem estava alegre e o outro triste, não é isso? As máscaras serviam para representar os sentimentos e as emoções.
Agora faça sua atividade com muita responsabilidade. Até a próxima aula.